Esse é o Marketing à Mesa, o podcast onde a gente recebe quem está fazendo marketing e construindo marca de verdade. E aqui a gente fala do que não está aparecendo nas palestras e nem em post de rede social. É isso mesmo, Lari. A gente acredita que marketing não é fast food, não precisa ser igual em todo lugar, não precisa ser mais do mesmo. É que é um espaço de conversa sobre marketing autoral. Isso aí. Eu sou a Larissa, sócia e diretora de novos negócios na Running Digital, especialista em estratégia de posicionamento e integração de marketing e vendas. E eu sou Josafá Rode, CEO da Running Digital e também diretor de operações, uma agência especialista em TikTok for Business e Growth Marketing autoral. É isso. E hoje, quem senta na nossa mesa, vou pegar minha cola, porque é um currículo, é Rafael Delgado, sócio e cofundador na OKR Intelligence e na Levers, psicólogo, especialista em economia comportamental, professor de Data Strategy e um dos caras que mais sabe no Brasil como dados de comportamento explicam as decisões de compra e decisões de comportamento de consumo. E aqui a gente vai desmistificar um pouco sobre o estudo de principalidade bancária que a OKR Intelligence conduziu com 2.008 brasileiros em 2026 e como que isso contribui para a gente entender sobre como uma marca vira escolha de verdade. É isso, Rafael? É isso aí. Gostei da apresentação, inclusive. É, boa! Obrigado. Assunto obrigatório para todo profissional de marketing, né? É isso mesmo. E a gente vai falar hoje sobre ROI de branding, sobre principalidade, escolha de marca, e a gente já começa a conversa te perguntando, Rafael, o que é principalidade de marca? Perfeito. Antes, um brinde pra Um gente brinde! iniciar o Vamos, é podcast. verdade. A gente está Bem-vindo. nos primeiros episódios ainda construindo os nossos rituais. Marketing à mesa, vinho à mesa, bom papo à mesa. Hum, Bom, vamos lá. vamos lá. Até mesmo antes de contar um pouquinho o que é a principalidade e definir um conceito, eu acho que é bom a gente trazer um pano de fundo, que ele é até histórico, mas eu não vou me alongar tanto, a não sei que vocês queiram também. Mas já faz um tempo, principalmente no setor bancário, que a disputa não é mais sobre quem abre mais contas, mas acima de tudo, quem engaja essas contas e quem consegue, obviamente, entregar uma boa experiência e desenvolver um relacionamento, tá? Então, não somente no segmento bancário, mas em qualquer segmento, quando uma marca ela encontra um cliente, é um relacionamento de fato, mesmo antes dele comprar. Então, primeiro você desenvolve familiaridade, dessa familiaridade você desenvolve curiosidade, dessa curiosidade você tem a intenção de compra, a consideração, e isso de fato vira uma compra. E após essa compra existe a experiência, o pós-venda e tudo mais, e a decisão desse consumidor sobre o que eu penso nessa marca, qual que é a minha intenção de voltar a me relacionar com essa marca, e quando perguntarem dela para mim, o que eu digo para as pessoas. Então, quando a gente trata do relacionamento bancário, mesmo antes de um cliente ele ser seu, você já tem uma relação com ele. Então, veja, como eu falei da questão da familiaridade, ele pode te conhecer ou não. E para você que é um banco, para você que é uma marca que está se preocupando com isso, de desenvolver esse relacionamento, é super importante você começar se perguntando se o cliente te conhece. Porque não adianta você falar para Deus e o mundo que você é isso e aquilo outro, se ninguém está te ouvindo, se você não está nos espaços certos, nos canais corretos, né? Daí a importância de ter uma multiplicidade de canais, uma omnicanalidade. Mas vou voltar para a pergunta, tá? Mas eu acho que fica mais completo. Então, naturalmente, você começa com esse passo de ser conhecido pelo cliente e depois ser conhecido pelas razões certas. Um banco que tem uma boa reputação, uma boa solidez. O cliente resolve abrir uma conta no seu banco. Você, então, tem um desafio de engajar ele, porque esse é um fato É também um do mercado desafio. financeiro. Desculpa, não sei se eu te É um interrompi. desafio. Não, é um desafio. Um baita de um desafio. Porque antes do cliente ele se engajar com a sua conta, ele é custo. Então, quando você imprime um cartão e leva para casa da pessoa, se ela não usa, é custo. Tá certo que é um custo marginal, o banco ele é gigantesco, né? E hoje em dia os brasileiros eles têm muitas contas, né? E muitos cartões, é um arco-íris de cartão. Então, é normal que as marcas, então, nesse próximo passo de relacionamento, engajei meu cliente, certo? Agora eu quero que ele use cada vez mais a minha conta. E eu quero que de todas as contas que ele possui, de todos os cartões que ele possui, que eu seja o principal dele. Então existe um conceito que é o conceito de share of wallet. Então todo esse bolso que meu consumidor ele tem, quanto tá comigo? E desse bolso todo, né? Será que eu sou o principal hoje? Então esse é o conceito de principalidade. E também existe um conceito de centralidade.
que seria uma evolução ainda maior disso, porque eu posso ser principal tendo 30% de share of wallet, mas existe aquele 50 mais um, ou seja, mais da metade do share of wallet tá comigo. Então é essa centralidade. E a gente até poderia dizer de uma super lealdade, né, de um heavy user quando você se aproxima de quase 100% de share of wallet. Então são várias brigas, são vários territórios e o nosso estudo ele se dispõe justamente a entender isso, né? Então, o quanto que os bancos, pensando nessa analogia do relacionamento, são conhecidos, são gostados, são considerados, quanto que as pessoas têm conta nesses bancos e qual que é o share of wallet nesses bancos, onde está essa principalidade, e aí naturalmente talvez seja até uma pergunta que vocês desenvolvam, o que que faz ele se tornar principal, que é uma das questões que a gente A também gente se vai querer preocupa. saber A gente sim. vai. Beleza. Exatamente. Então, principalidade, a gente está falando, para além, inclusive, do setor bancário, da pessoa ele tem as várias opções. Poderíamos falar, por exemplo, vários aplicativos de banco, vários aplicativos de loja, de moda, e aí qual que ela vai escolher na hora da compra, qual vai ser a opção decisiva, já que ela tem todos ali. Então ela pode Uhum. fazer o Pix por todos os bancos, qual que eu vou escolher, qual que eu vou escolher meu salário. Tá claro, eu acho o conceito para toda a audiência, né? Aham. Maravilhoso. Rafael, eu queria emendar aqui. Primeiro, a gente pode dar o spoiler no estudo de vocês, qual foi o banco do Brasil com maior índice de De principalidade. principalidade? Qual foi Claro, o mais votado? foi o Nubank. Nubank. Boa. É. Nubank, então, um banco novo. A gente tem outras várias instituições, inclusive centenárias no Brasil. Uhum. Enquanto, então, o Nubank tem hoje, domina a principalidade no Brasil. A pergunta é, olhando para essas instituições tão antigas, Nubank uma marca tão nova, como é que é essa dinâmica, como é que o consumidor elege essa principalidade? É a marca, é a condição comercial, é a isenção de taxa, tudo junto. Explica pra gente como é que se constrói essa preferência. Uhum. Perfeito. Acho que é interessante só trazer uma discussão aqui que talvez antigamente a gente pudesse falar de redes sociais, hoje a gente fala de redes de interesse ou porque assim, basicamente você não interage mais tanto com as pessoas, você vê o que te interessa, aquele echo chamber, né? Você e aí trazendo o que que é esse conceito, as pessoas tendem a ver aquilo que elas concordam, porque o algoritmo entende que elas se preocupam com isso. Vocês vão entender por que que eu vou chegar nesse ponto, né? Existe uma discussão sobre, primeiramente, você ter a atenção do seu consumidor. E você ter um bom share de interesse. Você talvez se tornar principal, por que não, no interesse daquele consumidor. E tem marcas que fazem isso melhor do que outras. E existem para alguns consumidores que a questão da marca ser conhecida é uma coisa mais importante ou menos importante. E para alguns consumidores, ela ser conhecida por determinado fator é mais importante do que outro. Então, aqui ficou até um pouco mais abstrato, mas descendo um pouco mais para o concreto, né? O que que a gente percebe? Que primeiro que o consumidor ele não é um monolito, ele não é uma coisa só. Então há de se perguntar quem são os consumidores brasileiros, porque você tem aquele consumidor que ele é alta renda, baixa renda, média renda, aquele consumidor mais central, mais periférico, mais jovem, mais velho. Então talvez a gente devesse se perguntar, né? Não qual que é o banco principal do Brasil, mas desses Brasis possíveis. Então o que que a gente foi encontrando? Primeiro grande achado, e aí eu vou tentar ser bastante holístico aqui, por isso que eu estou trazendo várias coisas, né? Primeiro grande achado é que 1/3 da lealdade é marca. Então, para todo mundo, marca importa. Mas marca importa de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, para quem é mais baixa renda, marca importa pela via do cuidado. Até porque foi um público muito desconsiderado pelos mercados financeiros, né? E isso também se reflete no fato de que, quando a gente olha para a principalidade, a gente percebe que onde tem os maiores bolsos, então pessoas mais velhas, pessoas de classes mais altas, enquanto o Nubank tem 1/4 da principalidade do Brasil inteiro, quando a gente olha para esse Brasil, 82% da principalidade ainda está com os bancos tradicionais. Então, esses bancos mais novos, que é um pouco da pergunta do Josa, eles têm conseguido comunicar cuidado, comunicar diversão, comunicar, mas não diversão sendo bobo, mas eles estão nos canais certos, falando com as pessoas certas e eles estão acertando nisso. Mercado Pago é um desses, né? Porque se você também tentar ser tudo para todo mundo, você não é nada para ninguém. Não existe one size fits all. Trazendo ícones como a Anitta para as campanhas, né, que conecta. Perfeito. E esse é um ponto legal que você trouxe.
que também é um dado no nosso estudo, de que a gente tem uma questão sobre quais são as marcas que melhor usam influenciadores. E aí o que que a gente encontra? Que na verdade você não tem o Nubank como a marca que melhor usa influenciadores. Você tem o Itaú seguido do Mercado Pago. E quando você entra em outras gerações, então você olha dentro do público boomer, o banco que melhor usa influenciadores é o Banco do Brasil. Então veja quantos nuances, né? E aí respondendo a sua questão inicial, né? A gente tem esses grandes bolsos que se preocupam muito com a longevidade da instituição. Então é um território que os digitais eles não conseguem entrar, a não ser que eles vão construindo e consolidando esse histórico, né? Reputação importa para todo mundo, importa mais para alguns, importa menos para outros. Mas é uma briga interessante, assim, a gente tem visto ao longo dos nossos estudos isso. Muito bom. Lari, eu queria emendar aqui, porque a gente Uhum, tem no portfólio da agência uma fintech que a gente trabalhou por um bom tempo, Aham. e era muito esse recorte. Essa fintech era muito focada em classes C e D, muito focada também em concessão de empréstimo. Então a gente via que o público era muito. Aprovou meu financiamento, o meu cartão foi uhum. aprovado com o limite, eu vou usar essa fintech. Uhum. E eles usavam muito, né, o pouco tempo de mercado, então essa estratégia de aquisição bem guerrilha mesmo, prometendo a aprovação de empréstimo. Então, para uma classe C, D, eu vejo que faz muito sentido. E aí você trouxe muito esse ponto de classes mais altas, valorizando instituições com mais tempo no mercado. Isso só prova, né, que outro ponto também que você falou de marcas do agro, que muitas vezes tem um aspecto mais funcional. Então a marca também precisa sentar e olhar o espaço que ela ocupa no mercado, e isso vai trazer estratégias de comunicação muito distintas, né? Eu lembro que à época, essa fintech, ela queria uma comunicação muito agressiva no sentido de aquisição. Mas eu estou já entendendo também que no longo prazo, até no médio prazo, essa fintech passou a ter que também investir em marca, né? Porque se torna um aspecto importante. Então, tirando dos bancos, você diria que marcas que têm um público-alvo mais classe A precisam se preocupar mais com marcas do que outras que têm um público-alvo com menor renda, que são mais suscetíveis a promoções, a Uhum. incentivos de performance? Com certeza. Eu acho que a leitura que você faz é perfeita. Uhum. Tanto que até mostra que você viu o nosso estudo e tal, que a Uhum. gente trata um pouco desses pontos. Até porque, para esses públicos com a renda mais alta, o risco também é mais alto de deixar numa instituição que talvez não tenha essa mesma reputação. E reputação é marca. Marca é como você é visto, como você é lembrado, pelo que você é lembrado. Então, para essas marcas maiores, que se preocupam com um público mais alta renda, marca é um assunto ainda mais crítico. Então, não sei se eu já comentei aqui ou se antes da gente entrar, enfim, a gente já teve algumas conversas, mas talvez eu tenha já trazido, mas um terço da lealdade dos consumidores é marca. Então importa para qualquer um. Mas para quem é alta renda, importa ainda mais. Até porque para esse público mais C e D, a gente vê que eles têm um pouco menos de contas do que esses públicos mais A e B. Até porque existem várias outras questões por trás. E se eu pudesse sintetizar para vocês, né? O principal driver, né? O principal fator que gera lealdade para quem é classe mais alta é reputação. E o principal fator para quem é classe mais baixa é experiência. E essa experiência, ela também está muito conectada a portfólio. E aí, portfólio envolve tanto a oferta que você faz e principalmente as taxas que você cobra. Mas olha como a comunicação ela é tricky, né? Ela pode ser uma armadilha. Não necessariamente significa que você vai operar sua marca no concreto, mas é no simbólico. Porque a gente encontra no nosso estudo que os bancos digitais, isso é muito curioso, os bancos digitais eles são vistos como tendo taxas menos abusivas. E se você pega qualquer relatório da Febraban, você vê que não é verdade. Na verdade, você tem taxas de rotativo assim absurdas. E nada contra os bancos, né? São meus clientes, meus amigos. Mas olha como a marca ela é importante, a comunicação ela é importante, porque não é o que você faz, mas como você é visto acima de tudo. Eu olhei para isso e falei, caramba, mas que interessante esse dado também, né? Não sei como que Muito vocês bom. enxergam isso também. De fato, é muito importante para a gente tirar o viés, né? É. Da hora que a gente está construindo estratégia de branding, estratégia de performance, porque a gente geralmente vive numa bolha, né? E se a gente não mergulha dentro daquele mercado para construir estratégia, não Uhum. participa das conversas da audiência, a gente constrói planejamento muito desconectado. E teve até um dado, Rafael, que eu vi no teu estudo,
que se eu tiver errado aqui, você vai me falar, né? 23% das pessoas preferem o Nubank dentro do estudo. Memória de marca, lembrança de marca, garante principalidade? Aonde que as marcas transformam a Uhum. memória numa escolha decisiva no momento de compra? Pergunta bem inteligente, inclusive. Porque, assim, tem uma resposta fácil e uma resposta não tão óbvia, né? Resposta fácil é dizer sim, importa. Mas a não tão óbvia é depende. Porque a gente até estava conversando antes, né? Que quando teve aquela questão da IP, dos detergentes, não vou nem entrar Sim. no mérito de quem consumiu o detergente da forma errada, mas enfim. Eles tiveram um boom de awareness. Mas será que eles tiveram um boom de compra, efetivamente? Talvez andou não lado a lado, mas sim de formas diametralmente opostas, né? Então, como que eu te responderia olhando para os dados, né? Awareness, lembrança de marca, importa, só que importa ainda mais o que você faz com esse espaço. Porque se a gente plotar, né, num gráfico, awareness contra a principalidade, a gente não vai encontrar uma relação tão forte. E quando você vai na literatura, por exemplo, no Consumer Based Brand Equity do Kotler, quando a gente vai entender, né, de onde vem a força de marca no final do dia, né, evitando alguns jargões, saliência, lembrança de marca é o primeiro passo. Então, antes de vocês saberem que, por exemplo, eu sou psicólogo, que você falou na bio, e que talvez isso seja uma coisa legal para você e você me veja como alguém mais empático, primeiro você tem que saber que eu existo, né? Então as marcas elas precisam passar por isso de se preocupar com será que eu estou nos canais que me entregam a audiência certa? Porque também tem uma questão. Ser lembrado é importante, mas por quem? E de que maneira? Porque o nosso estudo ele mostra que, inclusive, esse de que maneira ele é tão importante quanto ser lembrado. Então, aquela regra para banco, principalmente, de falem bem ou falem mal, mas falem de mim, não é bem verdade, assim. Uhum. Falem bem, falem bastante, né? Eu acho que é um pouco isso. Muito bom. É até interessante que você trouxe esse ponto do viés, né? A gente falou sobre a questão do viés, dos gatilhos que a gente tanto fala no marketing, né? Que a gente fala na Uhum. comunicação. Dentro do seu estudo, aparece algo sobre isso, sobre algum viés que as marcas usam de forma errada, que elas acreditam que tem algum gatilho, algum viés que aquilo vai gerar reputação, vai gerar alguma lembrança positiva, mas aquilo não importa, né, para a decisão do consumidor, que muitas vezes, na maior parte das vezes, é emocional, né, é irracional. Perfeito. É, outra boa pergunta, e não é puxando o saco, não é uma boa pergunta mesmo, porque isso passa por um ponto que é muitas vezes importante que a gente vença, né, esse pedágio técnico com os nossos clientes, até para a gente poder trazer as perguntas certas antes de trazer as respostas certas, né? Mas enfim, antes de responder especificamente sobre viés, tem uma coisa que eu gosto de sempre trazer para os meus clientes, que é o seguinte: o comportamento ele é uma equação, é atitude vezes o contexto. Então, atitude. Eu amo surfar, meu Deus, minha vida. Tenho o Medina tatuado nas minhas costas, mas o contexto é eu moro no interior de Goiânia do Norte, não passa um riacho. Então, atitude 10, contexto zero, comportamento vai ser zero, eu não surfo. Só que às vezes as marcas elas se preocupam muito mais com algumas métricas de vaidade e talvez com métricas erradas de qual que é o meu talkability, quantos likes eu tive, quanto isso, quanto aquilo. Sendo que, na verdade, às vezes elas têm o dado de que eu não tenho o número de abertura de contas que eu gostaria, eu não tenho a lealdade que eu gostaria. Só que será que esse é um problema da sua marca ou do seu contexto? E se elas não se preocupam em ouvir o consumidor, elas começam errado. Então, eu acho que de tudo que a gente está conversando, um grande aprendizado e que você pode levar para, independente de qual setor que você esteja, é que tudo começa com uma conversa. Primeiro você ouve, depois você comunica. E comunicação é a fala. Só que a escutativa ela é tão importante quanto para você dosar, calibrar, enfim, entender para onde que você vai falar. Porque a comunicação ela afeta justamente o âmbito da atitude, né? E às vezes o problema é atitude, às vezes o problema é contexto. E aí até trazendo para esse contexto mais de economia comportamental, existe a regra dos 4 porquês, que é o quê? Tanto porque alguém faz algo ou porque alguém não faz algo. Isso vale para carreira, empresas, para a vida. Inclusive, briguei com alguém. Por que que a pessoa não fez algo para mim? Aí você pode ver que vai encaixar em uma dessas 4 coisas. Ou alguém não faz algo porque não sabe, não lembra, não quer, não pode. Veja, diagnosticar o porquê o comportamento não acontece, ele é importante para você saber o que você faz. Uhum. Às vezes as marcas inferem que o cliente não quer.
Mas veja, se ele não sabe, você ensina. Se ele não pode, você potencializa, você permite. Feature de produto, funcionalidade. Se ele não sabe, né? Não sabe, não pode, não lembra, aí sim, você comunica. Eu acho que essa questão de comunicação é estar sendo lembrado o tempo inteiro. Mas e quando ele não quer? E aí a conversa vai por um outro caminho. Às vezes eu vejo, pressão minha, não sei o que vocês pensam, as marcas começam por aí, elas sempre partem do pressuposto que o cliente não quer. Teve um projeto, não posso abrir, ligado a cartões e tudo mais, que a pergunta ela já veio um pouco num viés, a gente tá falando de viés, né? Ah, qual que é o benefício que eu tenho que criar para o meu cartão para a pessoa usar meu cartão? Parte desse lugar da querência, né? Não quer algo. Só que, inclusive, ouvindo os consumidores, tudo começa assim, é o meu trabalho, é o trabalho da minha consultoria, a gente percebeu que as pessoas nem sabiam que alguns benefícios existiam. E às vezes na conversa ela fala: Nossa, essa empresa tem isso? Então, às vezes, era uma questão de você comunicar que você tem e não comunicar que você vai ter mais 1 milhão de coisas. Eu acho que as pessoas têm muitas coisas hoje, né? Mas será que elas sabem o que que importa para elas? Então, nunca foi tão importante ouvir o consumidor e se comunicar do jeito certo, no lugar certo, né? Então, não sei se existe bem um viés, mas passa por todos esses modelos de pensamento aí do consumidor, eu diria. É muito interessante isso que você trouxe sobre a pessoa não saber muitas vezes. Né? Ela pode apenas não saber, não é que ela não queira. Eu estava vendo um estudo de caso sobre programas de fidelidade e como eles são inutilizados. As pessoas não utilizam o programa de fidelidade. E aí era um estudo que perguntava por que as pessoas não usam o programa de fidelidade, se ela tem desconto, tem coisa de graça. Porque ela não sabe o que ela tem. Ela não sabe que a milha vai vencer. Ela não sabe que o negócio vai expirar. Ela não sabe que aquela empresa que ela consome tem benefício. Então, é uma falha básica de comunicar que ela tem acesso. E, obviamente, todo ponto de um programa de fidelidade é a pessoa usufruir dos benefícios e continuar cliente porque tem aquilo. Então, a gente consegue ver vários mercados falhando no básico, que é comunicar. Isso existe, não é nem, né, que é bom, que é ruim, e aí todas as outras coisas. Rafa, eu tô ouvindo falar muito na sua fala lealdade, que é o sonho de toda marca, né? O consumidor leal, ele tá comigo, ele não me larga, é o sonho, né? Mas a gente tá vendo essa lealdade cada vez mais líquida, né? Ou seja, é muito fácil você trocar de banco, é muito fácil trocar de telefonia, você consegue migrar sem ir numa loja física, é muito fácil trocar de aplicativo. Tava ontem à noite falando com a Larissa, eu fiz Uhum. mercado, e faz alguns anos, desde a pandemia, que eu não faço mercado presencial. Eu odeio mercado. Eu fazia pelo Uber, depois eu chorei muito que o Uber encerrou o mercado, e agora eu compro pelo iFood. E eu falei pra Larissa, pensa bem que há alguns anos a minha opção era o mercado da rua. A não sei que pegasse um carro, fosse lá longe, mas o mercado da rua. Agora eu tenho literalmente no meu bairro, aqui no aplicativo, 20 mercados supermercados à minha disposição. Então eu tô falando que a lealdade, né, que antes era do mercado da minha rua, tá dissolvida porque é muito fácil eu comprar de um concorrente. E aí a minha pergunta é, como é que eu construo lealdade? Eu já sei que um do spoiler é marca, reputação, mas para além disso, existe lealdade? A gente dá para falar lealdade hoje em dia? Porque me parece tão líquido mesmo. Acho que esse é o Verdade. termo mesmo que eu quero usar. Uhum. Bebendo um pouquinho Bauman. Eu gostei dessa referência à sociedade líquida do Bauman, assim, Uhum. aquelas... Tem pequenas doses aí boas que vocês estão colocando. Se vocês até me permitem, eu iria um pouco além, porque se já na época do Bauman as coisas eram líquidas, as relações, e aí, Nossa. vejam, a gente tá usando essa analogia do relacionamento, né? Talvez hoje as coisas estejam até gasosas, Uau. né? Porque é uma dispersão também tão grande, e eu vejo que realmente, né? Acho que o bom é a gente se fazer essas perguntas. A gente vinha conversando disso, né? Que talvez num mundo de tantas dúvidas, você se permitir perguntar um pouco mais além do que se apegar a alguma certeza seja vantagem competitiva na vida, nos negócios, para quem você quer ser também. Mas então você pergunta sobre essa questão da lealdade. A gente atende também outros mercados e quando a gente pega varejo, por exemplo, lealdade é onde está o dinheiro. Lealdade é onde está inclusive a sua marca. Porque cada vez mais a opinião do outro importa, né? A gente também vinha conversando sobre a sociedade do espetáculo, quanto que às vezes o consumo ele é um elemento de performance, um elemento de identidade, né? Isso é muito verdade às vezes para marcas de moda. Você tem uma streetwear como a Supreme, por exemplo, que ela consegue vender um tijolo a US$ 800. Então a gente consome também para performar o nosso eu. E sabendo disso,
as pessoas elas não estão tão dispostas a abrir tão facilmente mão de quem elas são. Então existe uma via, um componente aí emocional, identitário, mas existe uma via também do bolso, né? E em contextos como o que a gente vive hoje, com a Selic alta, o bolso apertado, a inflação não tão controlada, naturalmente a pessoa vai para caminhos que talvez a marca ela proteja, mas ela não seja a principal questão. A gente vinha falando também sobre isso, quanto que a marca é um capital de longo prazo que te protege, é uma poupança, né, estratégica. E eu vejo que, claro, marca participa sim de lealdade, é o que a gente vinha falando também, né? A marca é um terço dessa lealdade, é onde está o dinheiro, então talvez a gente dissesse o dinheiro está em um terço ali, né, para a marca. E talvez as pessoas devessem se perguntar, né, nessa sociedade gasosa que a gente vive, eu tô onde as pessoas deveriam estar, ou melhor dizendo, né, eu ocupo lugares onde as pessoas estão, né, e em sequência disso, eu consigo fazer com que quando acontece uma compra eu entregue a melhor experiência, porque a lealdade ela é sempre um pós-rock, ela acontece depois. Então eu não vejo uma marca e já sou leal a ela. Eu desenvolvo consideração, eu desenvolvo preferabilidade. Mas uma vez que eu compro, aí começa o desafio, porque a marca é uma promessa. Eu prometo que vai ser bom, mas está sendo bom de verdade? Então, às vezes, as marcas se preocupam tanto com a comunicação como elemento de gerar compra e não como elemento de constituição, construção dessa satisfação, dessa experiência. Esse é um outro achado que a gente tem no estudo. Marca também impacta na satisfação. A gente via dizendo, né, antes de entrar aqui no Ah, eu amei podcast. isso. Quero que você explique isso muito Tá, didaticamente. perfeito. Essa questão de expectativa, Tá, eu achei genial tá a forma certo. que você explicou. Ok, vamos lá. Já emendando, né? Pode concluir, Uhum. Aham, se já tá bom. concluiu. Não sei se eu tô falando demais também, se eu tô. Eu vou Não, me a gente tá empolgando, amando. assim. Vamos lá. Ah, Até então meu tá vinho bom. tá quase terminando, já A tenho gente que vai ter que repor. servir de novo, ó. Ah, tá bom. Bom, basicamente, existem modelos teóricos, como por exemplo o ACSI, né, que é o American Customer Satisfaction Index, que é o que eu mais gosto, que eu uso nos projetos, que apesar desse jargão, né, o que que ele significa? Que basicamente a sua satisfação, ela é principalmente orientada por um grande fator, que é valor percebido. E o valor percebido, a sua experiência, ela é realidade menos expectativa. Então, digamos, né, que se eu sou um usuário Apple, a gente vinha falando disso, eu acho Uhum. que esse é o exemplo que você gostaria que eu tratasse. Eu sou um usuário Apple, assim, heavy user. Tenho um relógio da Apple, fone da Apple, MacBook, iPhone, blá blá blá. E às vezes as pessoas conseguem me provar por A mais B que o Samsung é melhor. Mas veja, eu vou voltar para a questão da realidade menos expectativa. A minha expectativa com a Apple é 9. A realidade, às vezes é 9, às vezes é 8, às vezes é 10. Então fica ali no 1, menos 1, 0. Mas talvez se eu consumisse alguma outra coisa que a expectativa é 5, a realidade é 10, esse saldo ele é muito maior, a minha satisfação vai ser maior, a chance de eu me tornar leal é muito maior. Só que um aprendizado muito forte disso que aparece em qualquer estudo é que quando a marca é forte, a pessoa perdoa. Isso vale até pra vida, assim, quando a gente gosta de alguém e a pessoa comete um deslize, a gente perdoa. Mas se a gente já tem um ranço, a pessoa erra, eu detesto essa Já Era a era. gota d'água, Já pessoa, né? era. tal e tal. E assim como o consumidor ele não é um monolito, a lealdade ela também não é, ela é um construto. Então lealdade ela gera boca a boca positivo, gera brand advocacy, né? Eu vou falar bem daquela marca e que a gente às vezes, muitas vezes engloba no que seria o NPS, né, a recomendação. A lealdade ela gera efeitos. Eu compro mais, eu falo bem, quero que as pessoas também usem, porque vira esse elemento de identidade também, dependendo do segmento que você tá. Então, esse exemplo ele é muito importante. Até para mostrar para as marcas que, claro, se importe com a comunicação, mas nunca esqueça a escuta. Então, você faz os PPTs mais incríveis do mundo, apresenta para todo mundo da sua empresa, mas e o cliente, né? Como que está sendo a experiência daquele cliente? Porque a lealdade, ela é principalmente isso. Tem, naturalmente, marca, mas quando eu falo que um terço da lealdade é marca, tem dois terços que também não é. Não adianta você prometer mundos e fundos e não entregar, Sim. né? Isso vale para tudo também. Muito bom. E a gente, até falando de lealdade, eu lembrei de, no começo do episódio, você falou, né? Tá no seu estudo também, a média de quantidade de contas que os diferentes públicos têm, né? Um público tem a média de 4 contas, um público mais A vai ter menos contas. Tem algo que a gente pode aprender com os bancos sobre, que os bancos já aprenderam e talvez a gente ainda não, sobre como não fazer o cliente pular de galho em galho, né, nessa transição. E até te pergunto isso porque a gente tem 8 anos de mercado,
Tem clientes que estão com a gente desde que entraram, né, Josi, há 8, 7, 6, 5. E acredito que o desafio de todas as marcas, claro, seja atrair novos clientes, mas também seja corresponder à lealdade, à experiência e reter. Tem algo que os bancos já aprenderam que as outras marcas de outros segmentos deveriam fazer também? Tô pensando. A resposta de R$ 1 milhão, É. hein? Depois do É. intervalo. No próximo podcast. Não, mentira, vai ser agora. Ou os Legal. bancos ainda estão no caminho, né? Ainda estão tentando Ou ninguém descobrir. Ou sabe de ninguém sabe de nada, tá nada. todo mundo aí, tá todo mundo tentando, é isso aí mesmo. É porque a nossa audiência é muito variada, a gente tem clientes de vários segmentos. É isso E aí. eu já pude ver, inclusive pela pesquisa que vocês rodam, né? É. Como o setor bancário se preocupa muito com marca, Experiência. ser a share de mercado, né? Então acho que Uhum. os bancos têm sim coisas a ensinar para todo mundo. O mercado Sim. muito concorrido, né? Interessante. Olha, os maiores times de pesquisa que eu conheço são times. E aí, quando eu digo pesquisa, eu vou chamar melhor, né? Times de escuta do consumidor, eu acho que é mais interessante, né? São times que estão dentro de bancos. Então, se existe um grande acerto, uma grande boa prática, é isso, né? Eles estão ouvindo o consumidor continuamente. Até porque é um mercado muito sensível à opinião do consumidor. Então, quando eu digo, por exemplo, que 1/3 da lealdade é marca, se a minha marca ela titubeia, naturalmente isso vai ter um efeito negativo. Então, eu preciso acompanhar melhor a opinião pública, fazer um bom trabalho de relações públicas também nesse sentido. Que, como a gente vinha falando, né, PR, por exemplo, é muito mais, né, Public Relations é muito mais do que só aparecer na imprensa, é aparecer bem na imprensa. E aproveito até para responder uma questão de que talvez as marcas que estão acertando hoje pode ser as marcas que não vão acertar amanhã. E aí eu falo isso não trazendo um inside information, não vou, obviamente, citar nenhum cliente, mas eu vejo que tem alguns players que eles às vezes jogam o bebê com a água do banho. Do tipo, eu sou um banco tradicional, eu entendo que reputação, solidez de marca, longevidade é algo muito importante. É algo que importa e eu faço bem. Mas eu tô vendo também que para os clientes digitais, principais digitais, o que importa é a experiência. Então eu vou deixar de comunicar a solidez, que é algo que eu faço bem e importa, para começar a comunicar algo que eu não estou tão bem. É um trade-off. Então, o que eu vejo que alguns fazem bem, e por isso que eu brinquei que eu não sei se eles vão continuar fazendo, é olhar o mercado como territórios, porque o sujeito médio não existe. E aí também tem uma outra coisa que a gente falou antes, que a média de quantidade de óleos que existem no mundo é menos do que 2. Né? Talvez seja 1,9 alguma coisa. Nunca vi alguém que tem 1,9 alguma coisa óleos. Então, às vezes a gente faz Olhos, né? campanha. Óleos, isso, os óleos mesmo. Às vezes a gente faz campanha para o sujeito médio, que não existe. Então é bom você entender seus territórios, onde você está bem, onde você não está, e entender onde você quer estar bem. E aí o playbook de estratégia, isso era uma coisa que eu gostava de trazer em aula também, passa por um passo a passo que eu não sei se as marcas fazem tão bem. Que é aquela correria, preciso comunicar, preciso estar presente, preciso estar falando e tal. Mas existe um momento de reflexão que passa por STP, PP, PP. Primeiro, segmentação. Como que meu mercado se divide? Uma vez que eu entendo como ele se divide, quais são os territórios, eu defino um target. Olha, esse é um território que eu quero comunicar bem, eu quero entrar bem nesse território. E aí eu vou me identificar com quem que eu concorro, quais são as ofertas ali, para eu saber como que eu me posiciono. E aí um bom posicionamento é o que é bom ponto de paridade, o que é ponto de diferenciação. Exemplo, se eu estou comprando um carro, já que a gente está falando de outros segmentos, eu quero que ele seja seguro, pré-condução, ainda mais nas estradas brasileiras tal qual elas estão, né? Isso é ponto de paridade. Mas o que é ponto de diferenciação? Né? E aí, às vezes, as marcas preferem apostar em eu preciso entregar o que todo mundo está entregando. Ou elas apostam em pontos de diferenciação que não importam para o consumidor. Eu acho que todo mundo, como consumidor, você também, talvez, tenha vivido alguma experiência de nossa, mas a marca lançou isso, eles não falaram com ninguém? Como pode? Né? Então, uma vez que eu, então, segmento, faço um target, defino meu posicionamento, que é meu velho prop, né? Meu propósito ali, né? A proposta de valor. Aí eu me pergunto qual que é o produto ideal, a qual preço, onde eu distribuo, como eu comunico. Às vezes as pessoas começam pelo final da cadeia. Sim. Então, de novo, eu acho que os bancos acertam nisso, mas eu não sei se eles vão continuar acertando. Né? Porque a escuta ela é contínua. Aí só para encerrar, né?
as vontades do consumidor mudam também ao longo do tempo. Como a gente tem duas ondas do estudo, o que a gente percebe, por exemplo, é que reputação sempre importou. Mas a reputação importa cada vez mais. Não sei se por conta do Banco Master, desses escândalos. Teve a notificação do Nubank de. Não sei se vocês acompanharam isso, vocês viram? Que, Sim, Sim. que eles mandaram uma notificação sim. errada Uhum. ali, enfim, dizendo, acho que é. Ah, o Nubank quebrou, alguma coisa assim. Cara, muito perigoso, né? Não sei como que vocês enxergam isso também. Não, demais. Quando eu vi a notícia sobre isso, imediatamente eu imaginei que fosse algum erro ou alguma invasão, né? Eu vi que começou a circular muito no Twitter que seria uma invasão, depois eles trouxeram, né, que a gente não sabe se o que foi o posicionamento oficial, foi o que aconteceu, mas de fato, é dinheiro, né? Então as pessoas é uma coisa muito sensível pra Sim. gente. A gente tá falando muito de marca, lealdade. Já entendi que o dinheiro mesmo tá na lealdade. Pra ter Tá. lealdade, você precisa ter uma marca consistente, forte, com uma boa reputação. E geralmente as pessoas vão ser fiéis à marca quando elas se sentem pertencentes a ela. Mas eu tô vendo também, a gente sabe também que na agência a gente trabalha sempre com as duas coisas, olhando para branding, performance. E quando eu falo de performance, estou falando de ativação de venda, benefício, claro. E eu consigo ver, inclusive como cliente, tanto no movimento mais classe C e D, praticamente, se não todos os grandes players oferecendo cartão com gratuito, é, isenção de taxas. Então, uma oferta muito parecida entre eles, né? Que foi o precursor, a gente sabe que foi o Nubank. Mas também eu tô vendo na alta renda agora uma disputa muito grande oferecendo sala VIP, o Nubank abre uma sala VIP, aí o C6, aí o outro, Estádio. pontos de cartão de crédito. Então são benefícios muito funcionais, que aí você falou, né, Rafael? Quanto maior a renda, mais marca importa. Mas eu tô vendo também o Nubank mesmo muito agressivo nesse cliente mais de alta renda e trazendo esse benefício funcional. Então ele tem um papel também, né? Você concorda? Uhum. Tem que falar perto do microfone, né? É... Tô gostando do que a gente tá desenhando juntos aqui, né? Porque o que você aponta seria um passo dois também, né? De, claro, preciso comunicar bem. Existem atributos que eles são mais abstratos, mas existem também questões concretas. E aí a gente tem até um atributo que a gente mensura, uma pergunta que a gente faz para o consumidor, que é o quanto que você acha que esse banco cumpre o que promete? O que que você acha dos benefícios das taxas? O que que você acha, enfim, enfim, dos programas que eles oferecem e tal. Isso importa, mas olha que curioso. Não é o que necessariamente mais importa, porque às vezes as pessoas, com tanto benefício que existe por aí, elas não sabem. O que não falta é vídeo no YouTube hoje, com especialistas, por exemplo, listando os melhores cartões. E se você vai assistir o vídeo, é simplesmente um vídeo falando coisas que você não sabe, na via da educação, né? E aí é tão curioso quanto o fato de que, por exemplo, o banco, na verdade, o cartão Pão de Açúcar até pouco tempo atrás era o melhor cartão. Só que nem todo mundo sabia disso. Então tem uma questão de você entregar uma coisa concreta, mas acima de tudo você comunicar isso, garantir que o seu consumidor sabe que essas coisas existem. E aí só para ilustração aqui, né? Enquanto marca entrega um terço da lealdade, a gente encontrou que um décimo, ou seja, 10% da lealdade, são esses atributos mais tangíveis, principalmente no que diz respeito a cashback e benefícios. Então a marca é até mais importante. E olha o quanto que isso é verdade se a gente for transpor para nossa vida cotidiana. E aí eu pergunto para vocês, né? Vou devolver. Vocês preferem estar num banco que tem os melhores benefícios, mas tem uma chance maior de quebrar, ou que tem os menores benefícios, mas que tem uma chance menor de quebrar? Menor chance de quebrar. Menor chance de quebrar, com Uhum. certeza. E essa é a decisão que o consumidor está fazendo hoje. Porque eu tô pensando aqui, te ouvindo e fazendo uma reflexão, provavelmente o CMO desses players, dos bancos, falando bem de banco mesmo, eles sabem que eu tenho os clientes que são fiéis, etc. E quem sabe uma forma de mexer de alguma maneira no ponteiro é tentar oferecer um benefício, uma sala VIP a mais, alguma coisa assim, porque tem mais Uhum. fácil, porque a gente sabe que construção de marca toma tempo, investimento, então muitas vezes uma ativação ali pode de alguma maneira, talvez fazer a pessoa trocar o aplicativo, É usar estratégia de performance, né? Mais de usar um curto pouquinho prazo. mais essa equipe, porque a pontuação tá melhor. Uhum. Não sei. Agora é Uhum. algo que me passou assim, porque também a gente sabe, né? Que essas ações elas têm esse potencial muitas vezes de pegar aquela pessoa que está nesse momento de educação, de Sim. pesquisa e ser útil, né, Muito Lari? bom. Vamos sobremesa que você não provaria? Vamos Posso vamos falar um lá. ponto antes? Rapidinho. Pode. Claro.
mais uma vez, reforçando a importância da comunicação, né? Não adianta um banco criar o melhor benefício do mundo se ele não comunicar para ninguém, né? Então, de novo, só para trazer isso aqui que eu acho que é importante E mesmo. pra isso, precisa de uma agência boa como a Running Digital, né, gente? É isso Não. De aí. uma parceira Fazer como um... a OKR para fazer pesquisa É também, ouvir o isso aí. Ó consumidor. esse match, hein, ó. Aí, Olha ó. esse match. É isso aí. Lari, vai lá, sobremesa que você não provaria. Pro Vamos nosso lá. convidado. É isso aí. Rafael, a gente tem um momento aqui no podcast em que a gente te pergunta qual é aquela sobremesa, né? Que falando de estratégia, né, Aham. mas qual é aquela sobremesa que você não provaria? E você já rodou algumas pesquisas, né? Para empresas muito grandes dentro do mercado, em que a gente inclusive usa como referência. E tem algum dado ou comportamento do consumidor brasileiro que você já descobriu nessas pesquisas que fez os diretores de marketing dessas empresas olharem e pensarem assim: eu não acredito. A gente estava indo para o caminho completamente contrário, o mercado está indo para um lado, o meu cliente está indo para um lado e eu estou indo para um lado completamente diferente. É curioso, porque assim, o que eu percebo é que muitas vezes as empresas elas não fazem um dever de casa, que é ter muito claro uma CSD. Certezas, suposições e dúvidas que eu tenho do meu cliente. Porque o dado ele presta um serviço de validar as suas certezas, testar as suas suposições e resolver as suas dúvidas, né? E cada empresa, ela tem muita diversidade disso, né? Sempre tem algumas pessoas que têm algumas certezas, outras têm menos e tal. Então esse elemento surpresa muitas vezes é tido como realmente surpreende alguém, mas para outras pessoas é um eu avisei. Do tipo, você faz um estudo para um banco que está fielmente comprado da ideia, ou algumas pessoas estão compradas da ideia, que o problema é, digamos, marca. Só que, na verdade, o que o cliente quer é limite de crédito. Ponto. Para ele, se não resolver isso aí, não adianta. Que é o que a gente chama de fatores higiênicos, né? Que não são necessariamente fatores que vão encantar o cliente, mas se não tiver, a casa não funciona, né? Então, a gente acaba surpreendendo muito os clientes, mas não diria que é a gente que surpreende, é o cliente que surpreende. Também teve aquele outro trabalho que eu comentei dos cartões, que às vezes o cliente está muito nesse olhar de qual que é o benefício matador. Sendo que, na verdade, cara, você sabe o que que seu consumidor sabe hoje? Então, eu vejo um pouco dessa heterogeneidade, assim, né? Muito diverso. Não sei se eu respondi bem, é difícil Sim, capturar, assim, sim, né? sim. Não, faz muito sentido, é isso mesmo. E tem um outro ponto, Rafael, que é qual é a gente está falando aqui fazendo analogia com marketing à mesa, né? E por isso que a gente traz esse contexto. Mas diante de todas essas marcas, de todas essas pesquisas, tem algum ingrediente secreto, né? Algum padrão dentro das estratégias dessas marcas em diferentes segmentos, em diferentes momentos de tempo de mercado, que leva essas marcas aí para um caminho certo, a ir para a preferência do consumidor, uma estratégia que tanto faz o tempo, tanto faz o segmento, ela sempre funciona? Ouvir o consumidor. Ouvir antes de falar mesmo. E ouvir constantemente. E dar valor pro que você tá ouvindo. Porque também tem muita escuta que vira PDF, vai pro fundo da gaveta, ninguém mais mexe, né? Então, as melhores marcas escutam o consumidor e por isso elas têm as melhores campanhas, por isso elas têm os melhores posicionamentos, por isso que elas atingem os melhores territórios. Então, o tempero ali ideal é sempre ouvir, vale pra tudo. Boa, eu queria que você falasse pra gente, aproveitando aqui, quando fala de ouvir consumidor, Uhum. tem muita gente que pode achar que ouvir o consumidor é só ler comentário de post, ou é ver o que está sendo falado em fórum, no Reclame Aqui. E a gente sabe que, na verdade, esse trabalho é muito mais amplo e complexo. Então, como é que eu escuto o consumidor do dia a dia para ter insumos, para ter Ótimo. algum tipo de leitura de cenário mais a curto prazo? E como é que eu faço realmente um estudo que me dá solidez estatística, me dá, junto com o board, né, Uhum. com a diretoria, um embasamento para tomar decisões mais a longo prazo mesmo. Então, e esse é o momento que eu quero que você explique mesmo, para as pessoas entenderem o que que é um estudo. Porque muitas vezes a gente vê essa coisa, eu li comentário no Instagram, eu sei que o meu consumidor está falando. E não é bem isso, né? Exato. E eu tava usando aquela questão da fórmula, né? Que comportamento é atitude vezes o contexto. Comportamento é onde está o dinheiro. É quando a pessoa compra, é quando ela recomenda, que gera mídia orgânica e tudo mais, né?
E muitas vezes, quando as empresas só olham esse dado do comportamento, da ação, elas estão deixando de lado algo muito importante, que é o que acontece na mente do consumidor. Então é importante ouvir o que acontece na mente do consumidor, porque esse dado ele não está disponível. Você precisa produzir, exige um trabalho ali, né? Seja você contando com parceiros, que é justamente o que minha empresa faz, né, realizando pesquisas e fazendo projetos de dados, ou você construindo isso como uma competência interna. Então, para quem trabalha com comunicação, especialmente, a gente aprende nos cursos, nas faculdades, que há de se fazer um planejamento integrado de comunicação, mas existe também um planejamento integrado de mensuração, né? Eu tenho uma estratégia, rituais, rotinas de validar o que eu estou acreditando, que é o tal do CSD. Então, o que as empresas precisam fazer é ter, acima de tudo, um espírito científico, eu diria, mas não científico de ficar lendo paper, embora seja legal pra caramba e a gente faça pouco, mas entender que tudo é uma hipótese até que você prove, né? Então, existe até um jargão de mercado que é ser data-driven, mas talvez você esteja sendo drivado pelo dado errado. Eu gosto muito mais da filosofia de ser drivado por hipótese. Então, você está sempre numa perspectiva de fazer as perguntas certas. E aí, obviamente, né? Toda pergunta ela sugere um método de você responder aquilo. Então, existem perguntas como: qual é a força da minha marca? E aí você pode fazer, e você deve, né, inclusive, se você não faz, considere fazer, uma pesquisa de imagem de marca, né? Acompanhar a sua imagem de marca. A gente estava comentando, né? A gente também faz alguns trabalhos com influenciadores, e é curioso, né? Porque quando você olha, como você comentou, apenas o quanto aquele influenciador tem potência, capacidade de gerar likes, curtidas, você esquece poder de endosso. Você esquece o quanto que aquela celebridade, aquele influenciador, consegue endossar a sua marca nas coisas certas. Então, fazer pesquisa é procurar essas informações. Então, fazer uma pesquisa de personas, fazer uma boa pesquisa de satisfação. E aí, de novo, né? A pessoa sempre tem o papel de construir isso como uma disciplina interna, contratar um fornecedor, mas existe um dever de casa que ele é cultural e existe um dever de casa que ele é estratégico de eu tenho uma estratégia de insights, eu invisto dinheiro nisso, eu priorizo isso, eu trago o meu consumidor para a mesa, e aí só um case bacana que eu acho que é legal trazer, mais uma vez sem dizer quem é o cliente, tem uma grande seguradora que ela contrata a gente para fazer o seguinte: os diretores, as diretoras têm momentos na agenda a cada semestre, digamos, né, em que a gente faz uma sala com o cliente. E que é o momento em que eles estão ali para ouvir. Sabe aquele one-way mirror, né? Aquele espelho que só quem tá do Sim. lado de fora consegue ver. E aí a gente roda uma pesquisa qualitativa, um grupo, em que a gente conversa com essas pessoas e eles estão ali para ouvir. E será, eu acho que é uma pergunta, né? Será que as empresas não deveriam fazer isso com mais frequência? E aí uma pergunta que você pode estar se fazendo, independente de que posição você ocupa, é: qual foi a última vez que eu conversei com o meu consumidor? Ah, mas eu sou diretora de marketing na Ambev. Você já conversou com o seu consumidor nos últimos dias, né? Geralmente é um chá de revelação, né? Com certeza. Você fala: nossa, mas é tão óbvio. E a gente vive muito nesse mundo do Big Data, né? As buzzwords, né? Essas palavras do momento vão mudando. Antes era Big Data, Data Science, Machine Learning, blá blá blá. As coisas vão mudando, né? Mas será que em tempos de Big Data a gente não deveria também se preocupar com esse small data, né? Essa informação pequena, a conversa, né? Esse convívio? Cara, isso é muito valioso. Eu lembro quando eu era head num banco digital e, obviamente, eu tinha pessoas que também se preocupavam em fazer a pesquisa por mim, mas eu falei: eu quero ouvir também. E é muito rico, muda completamente a tua visão sobre o que que você está ali naquele mercado fazendo e para quem você está fazendo. Então, às vezes, escutando histórias, você descobre que o seu banco, ele viabiliza um sonho. E ao viabilizar um sonho, ele torna uma realidade possível para uma pessoa que antes não acessava esse mercado. E eu estava num banco que defendia muito essa democratização. E olha como isso é poderoso para a campanha, né? Esse imagético. Mas às vezes, no alto do Olimpo, a pessoa ali que decide marca, campanha, comunicação, acha que é mais interessante fazer uma campanha com o jogador do momento. Não tem problema, pode fazer, mas você tá ouvindo seu consumidor antes, por Sim. favor, sabe? Uau, achei incrível isso. A gente é na agência, né, Lari? A gente fala muito. A gente vai em reunião com os clientes, muito comumente. A gente fala para os clientes: vai lá ser vendedor um dia, vai lá ficar no É isso. saque, vai lá, sabe? Isso é incrível o repertório, né? A gente acredita É. muito nisso. Gostei muito de ouvir. Inclusive, nós fazemos, né, Josa? Com Na certeza. etapa de planejamento, cliente oculto, pesquisa, justamente para a gente não montar uma estratégia desconectada do negócio, né?
Eu quis fazer essa pergunta para o Rafael, porque muita gente pode achar que está pegando dado do GA4, do Insights do Instagram, e achar que está trabalhando com dados super robustos, e meu Deus, é valioso, isso importa, mas é legal a gente entender que as maiores marcas, né, que a gente tem no Brasil e no mundo, elas têm uma pesquisa, dados, de uma maneira muito mais robusta e complexa, e para quem tem orçamento, óbvio, esse é o mundo ideal, né? Achei maravilhoso. Lari, a gente acha que tá chegando no final. Temos que ir pro Estamos. nosso prato quente, É né? O nosso isso. outro quadro. Vamos inaugurar hoje. Esse aqui é novo. É novo. Prato quente. É o nosso ping-pong, É pra isso aí. resumir. É isso aí. Falou, tá. Perguntas rápidas. É aquele momento que a gente tá tentando, assim, arrancar aquele viral pra rede social, sabe? Tá Então, bom. assim, polêmica. Brincadeira. Vai lá. Bora lá, começo eu? Começa. Vamos lá. Qual é o maior mito sobre comportamento de consumo que as marcas acreditam? Que o consumidor é burro. Qual é a métrica de vaidade que as empresas ainda se apegam? Seguidor. Rafael, branding da ROI. Dá, muito. Onde está o dinheiro das marcas? Na lealdade. Muito bom, muito bom. É isso. Legal. Obrigada, Rafael. Obrigada por sentar à nossa mesa junto com a gente. E esse foi o Marketing à Mesa, o podcast da Running Digital, onde a gente semanalmente traz aqui pessoas que estão construindo resultado de verdade, construindo marca, construindo performance, falando de assunto com profundidade, colocando a mão na massa, né? Obrigado por me trazer à mesa, né? Foi uma boa refeição, um bom vinho. E também para quem precisa ouvir o consumidor, prever o que o consumidor vai fazer, contem comigo, contem também com vocês para comunicar da forma correta. E é isso, super obrigado pelo convite, pessoal. Acessar o OKR, como é que é o site? Vai tá na okiar.com.br com K. OKIAR.com.br, site novo, tá lindo. Boa, isso aí. Acessem. E me Uau. contem, quero ouvir, né? A É. gente tava em discuta. Rafa, obrigado pelo papo maravilhoso. Eu adorei, aprendi muito hoje. Toda semana o nosso podcast no ar. Para quem tá precisando de uma agência que crie com autenticidade, ajude você a construir comunidade, marca, ativação também, performance, que é importante. Acesse o link na descrição. Reserva uma mesa para conversar comigo, com a Larissa, saber mais sobre a sua empresa. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.